Shalom. Shalom! Bem-vinda ao nosso Deep Dive. Hoje, o material que a gente recebeu é fascinante. Uma análise do capítulo 10 de Corinthians Bets, ou 2 Coríntios, mas por uma ótica hebraica. A missão aqui é desvendar um argumento bem denso sobre a autoridade, o que a fonte chama de guerra espiritual e a psicologia por trás de como a gente se avalia. Exatamente. E para a gente mergulhar de verdade nisso, a terminologia é a chave. A fonte faz questão de usar os nomes hebraicos. O criador é Yahweh, o salvador é Yahusha, e o autor da carta, que a gente conhece como Paulo, é chamado de Shaul. E isso, olha, não é só um detalhe. Certo, isso é importante. Mas por que essa troca de nomes é tão crucial para o argumento da fonte? Porque usar o nome Shaul nos lembra constantemente da identidade dele, sabe? Da raiz do pensamento dele. A fonte argumenta que para entender a lógica dele, a gente precisa enxergá-lo não como o apóstolo romano. Mas como rabino hebreu. Exato. A argumentação dele é toda construída numa base de pensamento hebraico, não grego. Entendi. É como colocar os óculos certos para ler o texto. E a fonte diz que o estopim de tudo isso foi uma crítica bem pessoal que fizeram a ele, né? Diziam que, cara a cara, ele era fraco. Mas nas cartas era o valentão. Exato. E a resposta dele vira o jogo. Nos versículos 3 e 4, a fonte destaca a frase: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, Em outras palavras, ele diz: sim, eu vivo neste mundo, sou de carne e osso, mas a minha briga, a minha guerra, não é daqui. As minhas armas não são físicas. e aqui fica bem interessante, porque ele redefine o campo de batalha. Não é um palco de debates, é a mente humana. Ele fala que suas armas são poderosas, em Yahweh, para destruir fortalezas. O que são exatamente essas fortalezas? A fonte descreve isso de uma forma muito visual. Imagina um muro alto. O muro. Sim, construído tijolo por tijolo com mentiras, argumentos falsos e orgulho. Tudo dentro da mente de uma pessoa. Essas fortalezas são sistemas de pensamento que se levantam contra o conhecimento verdadeiro de Yahweh. As armas espirituais servem para demolir esses muros. Ah, então a imagem da fortaleza não é sobre um inimigo externo, mas sobre as nossas próprias barreiras mentais. Isso muda tudo. A guerra não é contra os críticos, mas contra as ideias erradas que dominam o pensamento. Mas essa ideia de levar cativo todo o pensamento soa um pouco radical, não? Como a fonte explica a aplicação prática disso, sem que se torne uma obsessão? Boa pergunta. A fonte conecta isso diretamente à humildade. Não se trata de uma autoanálise obsessiva, mas de submeter o próprio raciocínio a um padrão mais elevado, o de Yahusha. Ah, então é o oposto do orgulho. É o oposto do orgulho que constrói as fortalezas. É um ato de desarmar a própria arrogância intelectual. Isso nos leva direto para o próximo ponto dele. Que é a crítica que ele faz a quem vive se comparando. Certo. Precisamente. Ele observa os seus oponentes que vivem se medindo uns com os outros, se promovendo, e diz que isso é uma completa loucura, uma perda de tempo. A fonte ressalta que essa prática de usar outras pessoas como régua é a definição de insensatez para Shaul. É impressionante como isso parece ter sido escrito ontem, né? Pensando no feed do Instagram, onde todo mundo está se medindo o tempo todo. A fonte diz qual seria a régua correta, então. Sim. O único padrão de comparação válido, segundo essa visão, seria a vida e o caráter de Yahusha. Qualquer outra comparação é descrita como se vangloriar de coisas que não são suas. A autoridade dele, ele argumenta, não vem de uma autoavaliação positiva. Vem da missão que ele recebeu. Exato. Da missão que ele recebeu. Então, o que tudo isso significa? A mensagem central, pelo que estou entendendo, é uma inversão completa da nossa ideia de poder. A verdadeira autoridade não vem da aparência, da retórica forte ou de se comparar com os outros e sair por cima. A aprovação que importa vem de outro lugar. Perfeito. A fonte encerra o raciocínio com a citação do versículo 18, que amarra tudo. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Criador louva. É o ponto final na discussão.
toda autopromoção e comparação são inúteis. Uau! Isso realmente deixa a gente com o que pensar. E levanta uma questão importante para a nossa própria reflexão, baseada na fonte, né? Se as armas mais eficazes são projetadas para destruir fortalezas de argumentos falsos e orgulho dentro da nossa mente, qual fortaleza no nosso próprio pensamento seria a primeira que a gente precisaria examinar? É algo para se pensar. Shalom. Bom, muito obrigada pela companhia neste mergulho profundo. Que Yah abençoe nossa caminhada nessa nova vida. Shalom!